pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Meta Doctors Talks. Como vocês sabem, eu sou Fernanda Costa Curta e toda semana eu estou aqui com um convidado muito especial. E esse também não poderia ser diferente, um convidado mais que especial, um convidado do meu coração, que começou lá numa longa história lá atrás como um fornecedor e hoje se tornou um grande amigo, mais do que amigo, uma pessoa, ó, do fundo do meu coração. Então eu trago hoje para conversar com a gente Belo Rodrigues, o contador de histórias, e ele vai dizer para vocês o porquê. Belo, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber nesse espaço. Um bate-papo, uma conversa descontraída, mas que com certeza os nossos médicos que estão nos assistindo sempre tiram muitos insights. Então, seja muito bem-vindo. A casa é minha, a casa é sua, a casa é nossa. Muito obrigado, a honra é minha. Eu amo estar com você, né, com sua família, e estando aqui para compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, que eu amo fazer, né, amo contar histórias, é o que mais dá prazer, isso me entusiasma, sabe? Falar sobre histórias, falar sobre storytelling. E olha, eu não sou escritor de livro, tá? Pelo menos ainda não. Ainda não. É porque quando eu sou um contador de história, qual foi o livro que você escreveu? Não, eu conto história através do cinema, através da arte, né, do movimento, das câmeras. Então esse é o meu amor, é a minha paixão, desde criança. Mas quando eu era criança eu pensava que eu ia para frente das câmeras, eu ia ser ator da Globo, ator de Sério? filmes, E depois eu comecei a assistir tanto vídeo show, ó, quem é novo não sabe o que é vídeo show. Não é da nossa época. Era um programa que falava dos bastidores da Globo, e eu comecei a me apaixonar por aqueles bastidores, pelas câmeras, pela direção, e foi isso que aconteceu. Com 14 anos eu entrei numa produtora de vídeo. Então estou há 33 anos, não fiz nada na minha vida além do audiovisual, além de trabalhar com cinema. Então é isso. E hoje eu conto histórias de empresas, de empresários, de médicos, tem muitos médicos e clínicas que a gente conta essas E foi histórias. assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu, porque eu entendi que a técnica do cinema, a técnica do storytelling, a técnica de trazer a emoção e falar de nós, né? Falar de histórias é falar de nós mesmos, porque nós somos seres narrativos. Nossa linhagem, né? Nossa cultura se aprende através das histórias. Então eu entendi que essa ferramenta, para o negócio em si, é maravilhosa. Quem domina a narrativa, domina o mundo, não é verdade? É verdade. E Belo, quem é o Belo? Né? Então a gente já entendeu aí o Belo, apaixonado por cinema, que começou lá aos 14 anos, mas você não é de São Paulo, você veio de longe, está Verdade. sendo acolhido aqui por essa cidade. Conta um pouquinho dessa história aí que ninguém conhece fora dos bastidores. Ah, maravilha. A história é longa, né. Como contador de história, eu tenho que pontuar para não pra gente não ter o dia todo aqui, né, de gravação. Mas, eu sempre apaixonado por histórias, nasci em Fortaleza, tive minha vida fiz a minha faculdade de cinema em Fortaleza, meus cursos, mas eu comecei contando histórias de casamento. Olha Aos só. 14 anos, entrei numa produtora de vídeo, sendo office boy e sendo digitador. Tinha feito um curso de computação para digitar lá os nomes dos clientes da produtora, e começava a ver aquele pessoal editando, gravando. Eu quero isso, eu quero isso. Eu botei na minha cabeça, eu vou fazer, eu vou me meter. Com 15 anos, né, dos 14 aos 15 eu já estava gravando os casamentos, já estava criando histórias, aí fui fazer teatro, fui fazer publicidade. Eu queria trazer ferramentas para contar as histórias de casamento de uma forma cinematográfica. Tá. Eu não queria só cobrir os eventos. Então já desde essa idade, eu queria fazer histórias, fazer filmes com os vídeos de casamento. Isso que me fez crescer, fazer grandes casamentos, me conectar com grandes empresas e grandes players, né, como o Paulo Vieira, como o Pedro Superti, e eles: "Belo, você precisa contar as nossas histórias, contar as histórias das empresas". E deu muito certo. Desenvolvi o método Emotion, que é um método de conexão, é um método que trabalha várias ferramentas, que extrai a verdadeira e única história do meu cliente, para ele conectar e, e vender para os clientes dele. Porque, na verdade, por trás de tudo, você vai estar vendendo, né. E como
é que foi essa transição, Belo? Agora eu vou te começar a trazer as dicas, pessoal. Essa transição, a gente teve aquela fase do YouTube, né, vídeos grandes, longos, onde a gente tinha, tempo de parar, de sentar, de assistir, e que claro, histórias conectam e a gente sempre quer saber o depois, né, o que que vai acontecer? E aí, qual é? E é por isso que o Brasil é o grande palco da novela, né, porque a Verdade. gente conta boas histórias e todo mundo quer saber o capítulo seguinte. Mas depois a gente veio ali para o IGTV, né, do Instagram, que já diminuiu um pouco, e aí a gente foi para o Reels, que é menos ainda. Então, como é que você enxerga essa evolução? Você acha que a gente vai se manter assim? Você acha que está faltando? Como é que é a sua percepção em relação a isso? Isso é muito legal, porque eu com 33 anos de carreira, para muitas pessoas pode parecer assim: "Ah, não dá certo, esse cara está desatualizado", né. Às vezes não é mais know-how ser um médico de 40 anos de carreira, 30 anos, não é tão legal falar, a não ser que esse profissional esteja sempre aprendendo, se atualizando. Sim, Então eu cheguei aqui, estou morando em São Paulo, estou com grandes clientes, porque eu estou sempre me atualizando. Mas na verdade nós voltamos para a origem. A gente pensa que a gente está contando pequenas histórias, é uma novidade, mas a televisão são 30 segundos para se contar uma história. é isso aí. Grandes comerciais de grandes marcas em 30 segundos, em 1 minuto, eram capazes, até hoje, de contar lindas histórias e bem produzidas. Então o que eu posso dizer com isso? Que tem público para tudo. Tem um público do YouTube que é cada vez maior e as pessoas que estão lá atrás de conteúdos, atrás de histórias, de conexão para que eles possam aprender. E o Instagram, o TikTok, é aquele público que quer se divertir, quer extravasar, quer ver algo rápido. Não quer dizer que uma história bem contada no Instagram Não. pode ter um tempo maior e conectar da E forma prender a certa. atenção. É porque o que eu tive falando com um cliente agora, que a gente fez um vídeo de 6 minutos e ele colocou no Instagram, contando um pouco da história por trás dos bastidores, como ele chegou ali, como aquele trabalho dele alcança os clientes, qual é o perfil, né? E ele disse: "Belo, cara, teve 10.000 visualizações, que é uma coisa assim grandiosa, 10.000 visualizações, e eu tive 15 comentários". Eu disse: "Cara, poxa, é pouco?". "Não, Belo, ca 15 comentários excelentes. Foi o CEO da empresa tal, Olha só. foi o". Então, assim, não é uma questão de likes quando você conta uma boa história e conta essa história para a pessoa certa. É para aquele cliente, é para aquela pessoa que vai fazer a diferença na vida de quem está apostando. Então, há essa diferença. Então, história é posicionamento. A forma que você conta a história, a forma que você embala essa história, a forma como você capta essa história, ela vai atingir o público que você quer. Qual é o público que você quer? High ticket, aquele que vai te pagar mais, aquele que vai te valorizar mais? Ou você vende para a multidão, para todo mundo? Então não adianta eu fazer uma história muito rebuscada, muito inteligente, muito cheio de artifícios cinematográficos, se você vai atingir um público generalizado. Sim. Então tudo é uma questão de entendimento que une o cinema com o marketing, né. Então a equipe de marketing vai entender qual é o público, qual é o segmento, quais são as cores que vai trazer o cliente certo, qual vai ser a narrativa. Então isso é muito importante. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível, os médicos e grandes profissionais têm capacidade incríveis, mas não conseguem contar a história certa do seu negócio, não consegue conectar com o público certo e às vezes fica reclamando porque o outro é inferior na capacidade, E chegou lá. estudou menos e está cheio Isso. de cliente, está com cliente que paga alto. Tudo está no posicionamento. E Belo, como é que funciona? A gente acha que gravar vídeo é uma coisa muito difícil, né? Para um médico é mais difícil ainda, que ele fala, nossa, mas eu já tenho que gravar o Reels, eu já tenho que gravar Stories, porque o pessoal ali do marketing fica me cobrando muito, mas na verdade precisa ser gostoso, É né? E precisa verdade. ser fluido. Eu já gravei com você, já vi você gravando e eu sei como você leva isso com leveza, mas quem tá lá em casa assistindo não sabe disso, já está pensando: "Meu Deus do céu, eu tenho que me preparar, eu tenho que decorar texto, como é que é isso?". Explica para o pessoal como é que funciona essa dinâmica na prática. Olha, eu desenvolvi uma técnica que é do documentário. É uma técnica que é
fazer perguntas. Um bom cenário, um bom traje, né? Dependendo do seu estilo de arquétipo. E você tira uma manhã para se disponibilizar para alguém que vai fazer as perguntas certas, para gerar o conteúdo. E quem faz essas perguntas? Vocês trazem, a No, equipe de marketing faz, como é que no, é? no nosso caso, a gente manda um questionário Tá. para entender a fundo o que o cliente faz, e aí a gente desenvolve as perguntas, tanto para desenvolver o documentário, como para pegar essas perguntas e soltar nas redes sociais como mini histórias. Legal. Então a gente tem um conteúdo para YouTube maior, que é o doc da história, do propósito, e temos as pílulas que são extraídas desse doc, dessas respostas, que vai engajar nas redes sociais mais velozes, né? Como dizer assim, Instagram, TikTok. Então, tudo está em qual pergunta fazer e como fazer. Então, se você quer fazer em casa, quer fazer sozinho, quer fazer seus vídeos, uma dica muito grande é quais são as dores frequentes que os seus Das clientes pessoas. têm? O que mais te perguntam? O que mais toca o coração dessas pessoas? Uma coisa muito importante antes de tudo. Você tem paixão pelo que você faz? Se você contar a história da sua paixão. Às vezes a gente se apresenta, eu sou um cineasta documentarista, tananã, tananã. Mas a maior forma de se apresentar ou de começar uma história é dizer, eu sou apaixonado por contar histórias, eu sou apaixonado por fazer cirurgias, eu sou apaixonado por tratar as pessoas. E eu sou um médico tal e tal e tal. É muito mais legal, né, muito mais interessante falar da sua paixão, Sim. que para você conectar. Então a paixão ela conecta. Então isso aí já é um primeiro ponto. Fale da sua paixão. E depois comece a responder essas perguntas frequentes, uma pessoa falando, te perguntando, você não precisa nem olhar para a câmera, olha para o lado, como um documentário é, né, na maioria das vezes, e você vai, relaxa e vai respondendo. Eu comecei tal dia, eu faço isso por isso, eu amo fazer o que eu faço porque eu vejo as pessoas recuperadas, eu gosto de, por trás do que eu faço, também ajudar a família, porque eu acabo conversando e acabo fazendo com que o casamento fique melhor. Tem médicos assim, né? Tem Tem. médicos que começam porque, assim, por falar de médico, médico é uma autoridade. É um médico que tem, que era e que deve ser muito respeitado pelo que estuda, pela função, pelo que traz para o nosso mundo, nosso Brasil, né? Então essas respostas vão gerar muitos vídeos e você não precisa estar todo dia, E né, falar daquilo postando. que é o nosso dia a dia é fácil, né? E você falar de você mesmo sem representar nenhum papel é mais fácil ainda, É mais fácil né? Porque ainda. você está falando daquilo que é interno, que é seu, que você lida todos os dias. Isso. Então não é sobre fazer um papel, mesmo porque representar um papel, você não consegue representar esse papel por muito tempo. Não E aí consegue. você vai se deslizar. E na hora que você traz esse amor, traz essa paixão, traz esse propósito, traz qual movimento, né, que você traz para o mundo, para a sociedade, fica muito mais fácil. O legal do papel, ele pode até estar dentro de um quesito, tipo um personagem, Sim. né? A Fernanda está aqui, sendo a Fernanda, conversando. Agora eu vou chamar a Fernandinha Sapeca para poder explicar esse negócio melhor. E você se arruma, põe Vixe, um óculos, gente. É, põe aí um é óculos, legal. uma peruca, e vem a Fernandinha Sapeca, vai dizer de uma forma mais, falar coisas que a Fernanda não poderia Nossa, ele já está falar. me dando um monte de ideias aqui, hein, gente. Presta Então, atenção. esse personagem, ela está dentro de um contexto. Tem o Thiago Fint, que ele é um cara que ganhou milhões vendendo cursos online. Ele é um dos que mais faturou. O cara à frente do Instagram dele é um personagem. É um personagem de luxo, de carrão, de mulheres, que o público dele quer isso, Que é isso? vê isso nele. O último faturamento dele agora foi 130 milhões de lançamento. Só quando quando ele é chamado para dar uma palestra sobre o que ele faz, ele aparece todo chique, todo snob, todo aquilo. Uhum. Gente, mas para essa palestra eu vou chamar o professor. Aí ele sai, aí se Top. veste de professor e vem com o personagem do professor Legal. por trás do sucesso do cara, dele mesmo, entendeu? Ele mesmo. Então são artifícios que pode ser usado, um boneco, alguém para poder ser o cliente, o paciente com as dores. Todo esse mundo lúdico, às vezes você, não, mas eu sou médico e tal. Não, serve para todas as áreas. Todo mundo lúdico, como contar, né, uma história
trazendo artifícios do cinema, artifícios dos filmes infantis, tudo vale a pena também, dependendo do que se trata. E me fala uma coisa, você conheceu vários nomes, já filmou pessoas famosas, com faturamentos aí milionários, que eu sei, tá? Tô trazendo aqui porque eu sei. Dentro de todas essas, e cada um aí com o seu perfil, cada um com a sua atitude, mas o que as pessoas de sucesso têm em comum, na sua visão? Determinação, constância. Constância é algo muito sério, principalmente como se fala do meu trabalho, para que eu possa acompanhar um cliente, possa desenvolver um trabalho de histórias nas redes sociais, se a pessoa não tiver disponibilidade, vontade e constância, não funciona. É isso que é uma coisa, é primordial. Você começa a usar as redes sociais, começa a fazer vídeos, e se não tiver constância, morre, acaba. Acaba. Então, assim, determinação, constância, saber que ali é uma função. Eu acho que muitos médicos não gostam muito da parte burocrática nem da parte financeira. Sim, a grande maioria. Mas tem que fazer. Ou então tem que contratar alguém para fazer. Hoje, contar a história mais do que nunca e ter vídeos nas redes sociais é um dever, tem que fazer. Não dá mais. Então, assim, é a mesma coisa, é um braço, tem que existir, você precisa ficar cada vez melhor nisso. Buscar fazer curso de oratória, se for preciso, curso de palestrante, teatro é bom para isso. Porque cada vez mais esses jovens de agora são os nossos clientes do futuro. O que é que eles assistem? Os YouTubers. De quem eles compram? Dessa galera. Então, ou a gente se atualiza, ou a gente vai entregar para gente que não tem qualidade, não tem confiança, mas sabe comunicar. E a gente vai perder para esses novos médicos que estão chegando. Que aí entra aquela história, mas a pessoa não sabe nada, chegou agora, é um médico jovem. Eu tenho 30, 40 anos de carreira, mas está perdendo esse público para aquele que sabe contar história, para aquele que sabe conectar, porque é isso que você falou, né? O paciente está lá nas redes sociais. E hoje eu vou contar uma história aqui para vocês bem interessante, né? Eu faço isso também, infelizmente. Nós fazemos isso. Vai marcar uma consulta, onde você vai procurar um médico? Você joga lá no Google. E ele vai te dar aonde aquele médico está. Então você dá uma olhada no LinkedIn desse médico, e depois para onde você vai? Para o Instagram. Para saber se ele conecta com você daquilo que ele fala, se o tom de voz é parecido com o seu, se cria empatia, né? Que a empatia hoje, eu acho que é um dos pontos primordiais. Se você não tem empatia com você, como é que eu vou entregar o meu corpo, o meu tratamento para você? Se eu não gosto do seu tom de voz, por que eu vou passar com você? Por melhor especialista que você seja. Com certeza. Porque num estado de vulnerabilidade, eu quero me sentir acolhida. Eu quero me sentir seguro e não mais vulnerável. Concorda comigo? Concordo total. E outra coisa, tem muita gente que inverte os papéis no Instagram. Vamos falar de Instagram. Instagram, o feed, aquela página principal, ela é a vitrine. E os stories são as histórias de cada dia, são os bastidores. E tem muita gente colocando na sua vitrine muita porcaria. Muita imagem ruim, muita coisa sem contexto. E isso acaba. Eu já fui num médico que quando eu cheguei lá, a clínica linda, impecável, tudo. Eu peguei o Instagram dele e mostrei, olha, o teu Instagram está derrubando a imagem da tua clínica. O Instagram está dizendo uma coisa, eu estou vendo outra. O Instagram tá me mostrando uma consulta de R$200 e você cobra 2.000. Então, assim, imagem, como contar essas histórias. Então, para não ficar parecendo que é fundo de quintal. Né? Isso é um negócio de qualquer jeito. Então, tem muito cuidado. Se não vai fazer um vídeo bem feito, se não vai... Não posta no feed, posta nos stories. No feed, então, faz uma foto bonita, faz um texto. Mas se for fazer algo que não vai refletir a qualidade e a excelência que tem o teu negócio, não posta. Belo, e os memes? Eu tenho visto muitos médicos colocando no seu feed, não no stories, memes, mas que remetem a alguma patologia que eles querem falar ou alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Olha, uma velhinha lá toda
torcida, com toda a dor, e aí vem a pergunta que aparece, assim, no vídeo: "Você está igual essa velhinha? Então vem ao consultório", etc e tal. Eu acho que num primeiro momento conecta. Na minha opinião, e vou dar minha opinião antes da sua aqui, na minha opinião isso é uma coisa para o stories, né, Uhum. feed é aquela página que eu vou entrar ali a qualquer momento para entender quais são os seus serviços, os produtos que você oferece, qual o seu tom de voz, como você se posiciona. Isso talvez caberia ali no stories, mas qual a sua opinião, já que conecta e alguns até viralizam, né, porque dão muitas curtidas, muitos comentários, qual que é a tua visão em relação a isso? Tudo na vida tem que ter equilíbrio, mas o humor dentro da história é muito bom, é importante ter. Eu já vi uma vez um mentor falando que a gente precisa trabalhar conteúdo, importante, trabalhar humor, diversão, para não ficar uma coisa muito chata, Chata. e trabalhar vídeos para interagir, vídeos ou postagens para interagir, para chamar muita atenção e resposta. Tá. Então, eu não vejo problema ter um meme no feed, mas com a capa muito bonita, entendeu? Fazer uma primeira capa com a do médico, abrindo para algo interessante, ele, você passa para o lado, né, naquele carrossel e vem as brincadeiras, o meme, entendeu? Tá. Para o seu perfil ali, né, a sua vitrine não ficar feia, dependendo de lógico, dependendo do público. Tem pessoas que trabalham com todo tipo de público, o perfil do arquétipo do homem comum, ele não vai rebuscar muito a página, não vai deixar uma coisa muito com cara de grife. Então vai ter um pouquinho de bagunça, mas é tudo porque eles têm um objetivo. A gente está falando, você está trazendo muito essa história do arquétipo. Para o médico que não sabe o que é arquétipo, né, que a gente tem ali toda uma evolução do arquétipo, é dali que a gente vai tirar o nosso tom de voz, é dali que vem as cores, como a gente se posiciona, até que roupa que a gente utiliza, né, isso vem muito lá do arquétipo. Como é que você resume isso para o médico? Olha, na nossa vida, a gente tem nossas camadas, né, nosso crescimento intelectual. E tem pessoas que têm 50 anos, mas ainda está naquela idade ainda que não, que é do quero, é tudo para mim. Então tem todo tipo de pessoas e pessoas que não passaram por todos os estágios até chegar na última camada, como a psicologia ensina muito isso. E o arquétipo ele é muito trabalhado em cima disso, é como se fosse esse crescimento intelectual das Uma pessoas, evolução. uma evolução. Então, entender para quem você está vendendo, entender o seu arquétipo, é entender de você, entender o que você faz e como você vai atrair as pessoas certas. Vamos supor, muitos médicos usam o arquétipo do mago, porque o mago ele transforma, né? Ele Uhum. faz aquela magia ali, ele dá a pílula mágica, ele dá os comprimidos e tudo, então ele dá um jeito de resolver aquele problema, Tá. ele transforma. Muitos médicos que quer trabalhar com ticket alto, né? Vender um valor maior, Uhum. encontrar o cliente da classe A, trabalha com o governante, porque o governante ele sempre anda muito polido, é um cara que tem o dinheiro, é um cara que tem inteligência, é um cara então, ele às vezes une esses dois arquétipos. Tá. Já aquele médico que atinge o homem comum, aquele cara do dia a dia, aquele cara que trabalha, come, paga as contas, trabalha, come, paga as contas, o homem A comum, rodinha do rato, a né, rodinha do do rato rato. é um arquétipo que atinge o homem comum. Então, assim, a questão do arquétipo vem de muito tempo, de se estudar a personalidade das pessoas e se estudar como vender utilizando essa ferramenta. Então, todas as grandes marcas usam. Se posiciona. A Coca-Cola é um homem comum, ela vende para todo mundo. É isso aí. Né? A vida, a família, aquela coisa. A Nike vende alto valor para os grandes esportistas e para quem quer uma marca e quer viver bem, e quer ganhar, né? Quer vencer. Então, o arquétipo ele é muito importante para entender. Agora, não adianta você de repente o arquétipo da pessoa, do aventureiro, gosta de viajar, é um médico itinerante, é um médico sem fronteiras, se colocar como um arquétipo de governante, vai forçar algo que ele não é.
como diz minha avó, não orna, né? No orna, Não né. Então, orna. assim, o arquétipo é interessante, é um estudo bem aprofundado, é um estudo que trabalha sobre psicologia, de entendimento, entender com que camada você quer trabalhar. Tem a camada que quer porque quero, tem a camada que já está naquele nível ali de fazer para o próximo, não é só para mim, Sim. né. Eu trabalho, faço, já gerei para mim, agora eu quero ajudar o próximo, o meu intuito é servir. Então tem que entender quem é esse cara que eu estou comunicando. E isso tem que casar também com aquilo que a equipe comunica, que tem que casar também com o que a empresa cria de movimento para a sociedade, né, porque eu sempre falo, a gente não trabalha sozinho, né, ou na frente, ou do lado, ou atrás da gente, sempre tem mais gente, É, né, e todo negócio ele é formado por pessoas, então não adianta eu representar ali, ou me posicionar, vou tirar a palavra representar e vou me colocar como posicionar, como se eu fosse uma governante, por exemplo, que estou nesse ticket mais alto, quero me posicionar assim como uma pessoa mais polida, uma pessoa de grandes marcas, e a minha equipe lá na ponta não representar é, isso. Atender verdade. esse paciente de qualquer jeito, ou tá mal vestida para atender esse paciente, ou com o cabelo mal arrumado, com a unha vermelha no meio da unha, enfim, não representar isso. Então isso é uma coisa que tem que ecoar para todo o sistema, quer seja essa pessoa que está representando ali, quer seja para a equipe, quer seja para a Todo o empresa, sistema, né, para todo o sistema. todo Isso. E até mesmo quando você traz isso para contar a tua história, né. isso. Agora assim, como você disse, os arquétipos, eles são uma evolução. Então eu posso ter começado ali como um comum, né, posso ter evoluído para o mago, ter alcançado o meu público ali e agora está evoluindo, por exemplo, para um governante. Sim, O arquétipo total. ele é mudável, É né, ao longo da moldável. vida, é Sim, com mudável. certeza. Depende do teu tempo, do tempo que você está, né, o momento que você está tendo. Tem um filme muito interessante que é O Senhor dos Anéis. Ai, adoro. O Senhor dos Anéis, se você prestar atenção na evolução do Frodo, né, que é lá, É, ele começa como um homem comum isso. e vai desenvolvendo até lá o último estágio, ele se torna herói, então você vai vendo a evolução. Se ele nunca saísse dali, ele ia morrer naquela fase, de não se jogar, de não enfrentar novos horizontes, de não crescer. Então isso faz parte de nós como seres Da humanos, história. da história. Porque às vezes as pessoas querem esconder a sua história, né. O que eu vejo muito às vezes nas redes sociais, as pessoas contarem as glórias e esquecerem de contar os desafios, Isso. né, os percalços da vida. É o que Eu mais é o que mais É o engaja. que mais engaja. Eu até posso entender que você teve sucesso, mas eu, Fernanda, demoraria talvez para me conectar com você, porque talvez para você foi fácil. E aí eu vou falar, tá, mas para ele foi fácil, ele nasceu de família rica, para ele foi tudo fácil. Eu, para chegar lá, não vou chegar. Mas quando a pessoa começa, olha, eu tive esses percalços, eu falo, nossa, é verdade, eu também tenho esses aqui. Então, se ele chegou, eu sou capaz de chegar também. Então, eu acho que mostrar essa evolução, eu acho que as redes sociais começaram a trazer um pouco dessa mudança, né. Antes a gente via muito mais carrões, muito mais helicópteros, muito Uhum. mais, né, as coisas bonitas que, claro, enche os olhos. Mas quando a gente vai trazer uma história para conectar com aquele público, talvez, trazer assim: "Olha, não foi fácil para mim. Deixa eu te mostrar aqui o que eu passei para você entender que você também pode Sou chegar". de carne e osso, Esse né. também sou de carne e osso. Ontem mesmo eu vi um reels que era uma blogueira aí, uma influencer, sei lá quantos mil seguidores, quase 1 milhão já, e ela estava mostrando um apartamento novo que ela comprou. E ela abria a porta desse apartamento e ela mostrava o apartamento vazio, e ela começou a chorar e ela contava, assim, quais foram os desafios dela para comprar aquele apartamento. Tipo, não foi assim, gente, eu fui Uhum. lá e paguei à vista. Não, olha aqui, eu financiei, eu tô pagando, etc e tal. Por algum motivo aquilo me fez parar, para olhar, que se ela tivesse só mostrando o apartamento lindo, talvez eu teria rolado o dedo, né, como É, dizem. Mas eu parei e fiquei observando no sentido de, se ela comprou, talvez outras pessoas ela esteja engajando outras pessoas que também estão nessa vontade e não fazem, né, então essa história ela é motivadora. o que acontece? Um dos filmes de mais bilheteria do cinema, Titanic. Eu acho que hoje está no terceiro lugar de Ainda, todos né, os tempos, ainda, né, ainda. ainda.
Eh, ele todo mundo sabia que o navio tinha afundado, a história do Titanic. Ia para o cinema sabendo o final, Sabendo no final. porque a a melhor coisa a gente vai para o cinema é assistir o filme para poder ver a trajetória, a jornada É isso. das dores, das dificuldades, né, das crescentes, o amor, a a tragédia, a paixão, né, a morte. Então essa subida e descida, a gente se conecta que é a nossa vida. Hoje a gente está feliz, entusiasmado, amanhã trabalhando, mas tem dia que a gente vai estar triste. Acontece uma coisa boa pra caramba, dias depois pode acontecer uma coisa não tão boa, uma doença, algo que a gente tem que É, tratar. A exato. vida é assim, por isso É. que a gente ama tantas histórias. As histórias bem contadas, ela tem todo um arco. O início, né, quem é essa pessoa, que jornada ele vai fazer, causar empatia para eu querer estar junto da jornada com esse personagem, Uhum. e aí eu vou subir com ele, vou chorar com ele, eu vou rir com ele, eu vou me apaixonar com ele e no final vou ser transformado, porque o final é a transformação, né? Vou ser transformado por esse cara, porque eu me vejo nele. É Isso. por isso que as pessoas gostam tanto de história e se conectam tanto com influencers, porque eles se vê nele, né? Quer rir com ele, quer estar com ele. Por A isso que gente as histórias são acompanha, né, a vida do influencer. Esses dias acompanham. eu estava vendo ali que eu estava acompanhando, sei lá, sigo fulana há 10 anos, e já teve um filho, já teve outro, agora tá grávida de novo, aí fica doente, aí vai com o marido no sei onde, aí você fica acompanhando, de repente você fala: "Nossa senhora, eu parei me pensando nisso", eu falei: "Eu tô acompanhando essa pessoa, sei lá, 10 anos. Eu sei tudo É isso sobre a mesmo. vida dela e nunca vi essa pessoa na vida", né, então é exatamente isso que as redes sociais traz. Então, uma boa história é isso, é você conectar, entender qual é a sua jornada, para as pessoas acompanharem a sua jornada e trazer a transformação. Um conteúdo bem legal, ele traz uma pergunta forte para a pessoa se questionar, ele mostra as dificuldades que o personagem, ou o cliente, ou o paciente passou, e depois traz a transformação que foi que o médico fez para transformar a vida daquele cara. Então, isso bem feito, primeiro, segundo, terceiro ato, é básico e é certeiro, E é certeiro. e é super certeiro. E o que que você me diz, assim, a gente teve uma mudança da legislação de publicidade médica, né, mudou muita coisa, agora o médico pode mostrar antes e depois, o médico pode fazer promoção, o médico pode fazer propaganda, né, Uhum. publicidade, eles trazem muito essa diferença de propaganda e publicidade dentro da nova legislação. E num primeiro momento achei que ia ser uma guerra, né, no sentido de um monte de antes e depois, e baixou, consulta R$ 500, agora R$ 200, ainda não vi isso nas redes sociais, graças a Deus, Graças a Deus. né. Mas você acha que talvez essa mudança seja uma oportunidade para fazer uma história bem contada de um paciente, de como vou pegar, por exemplo, uma cirurgia plástica, tá, para a gente falar que eu acho que é o mais visual, né, pegar uma paciente talvez que tenha ali um abdômen mais flácido, uma barriga de avental e contar uma história do que ela sentiu de dificuldades ali, como é que foi essa trajetória, fazer um abdômen, cirurgia plástica, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem as suas dificuldades pós-operatórias, mostrar também essas dificuldades pós-operatórias que todos os médicos querem esconder, né, porque É. falar que você vai dormir uma semana sentado ninguém fala, né, mas todas essas dificuldades, pós-operatória, e mostrar depois como essa pessoa ficou. Você acha que é uma oportunidade do que ficar só mostrando antes e Com depois? certeza, é uma grande oportunidade. Antes mesmo de não poder mostrar o antes e depois, eu contava as histórias, as pessoas narrando essas histórias, sem colocar as imagens do antes e depois. Eu entrevistava a pessoa depois do procedimento, ela feliz, e o quanto ela conquistou, o quanto ela era triste antes do procedimento, Aham, as dores que ela passava, um transplante capilar. O pessoal xingar, brincar, o careca, não sei o quê e aham. tal. Então, a gente trabalhava com história e isso já conectava muito. E hoje, podendo entrevistar a pessoa antes, né? Ali careca, falando por que ele quer fazer, mas está com receio disso. Ah, será que vai doer, vai coçar e tudo, mas é o sonho da minha vida. Tantos anos querendo fazer essa cirurgia, agora eu posso fazer. Aí depois ele falando como foi, tempo depois já com cabelo e tudo, aquela alegria. É sentimento, falar de sentimento, falar de entusiasmo. Aí a gente sai do foco
do procedimento antes, depois a gente vai pro amor pela felicidade de ter feito o procedimento. E agora você me dá até uma ideia, né, seria muito legal fazer pílulas, assim, até mesmo, colaborando com o termo de consentimento informado do paciente, né, então Sim, assim, olha só, o paciente às vezes ele passa por toda dificuldade, e aí quando ele chega na glória, ele esquece aquilo que ele passou, e ele ainda acha que aquilo não tá bom, né. Olha só, entregar para o paciente uma pílula de um vídeo sim. de, sei lá, 2 minutos, 3 minutos ou até mais, enfim, mas contando, né, filmando ele antes de um procedimento X, filmando ele após esse procedimento, fazendo essa comparação e entregando para que ele possa, ao longo da vida dele, olhar: "Gente, eu era assim, olha só, agora eu tô assim", ou "Eu tinha essa dor, eu não conseguia fazer isso, olha, agora eu estou fazendo isso". Que Isso é que perfeito. interessante. E imagine o médico tendo no YouTube, que o YouTube, ele é incrível para você gerar tribo, gerar pessoas que estão ali conectadas. Então no YouTube dele, ele tem várias histórias dessas, de forma cinematográfica, Legal. mostrando o parecer de cada pessoa tem uma família diferente, tem seu dia a dia, mostrando o dia a dia dele, mostrando o trabalho, ele falando sobre qual era o problema que ele tinha e tal, e depois mostrando a transformação, o resultado. Então histórias que conectam, fala de vidas, Sim. mas ligado àquele procedimento que fez para melhorar a vida daquela pessoa. Vários vídeos desses no YouTube. Então, uma forma de levar um conteúdo através de um filme pequeno, de 5 minutos, 3 minutos, mas que vai conectar com quem está precisando e quer ficar confiante naquele médico, confiante, porque tem uma prova de um ser humano que tem família, que tem vida, que tem trabalho e fez o procedimento. E dá para criar, olha, eu tô viajando aqui, tá, gente, porque assim, a gente vai conversando e a gente vai viajando, que é uma delícia. E contar uma história para deixar também na recepção, né. Sim, Fazer ali uma história, quem é esse médico, qual a história dele, o porquê que você está aí na recepção esperando por esse médico lá dentro, o que que você vai ver lá dentro, na hora que você entrar naquela consulta, como pode ser a sua jornada aqui com a gente. Tudo isso também dá para fazer alguma coisa para ficar passando naquela televisão, em vez de ficar passando, nem sei gente se tem Ana Maria Braga ainda, mas, né, nada contra, também nada a favor, para consultório tudo contra, mas eu acho que é um momento também de fazer a conexão com esse paciente antes mesmo dele entrar dentro do consultório. é muito legal que eu lembro da Disney. Quando a gente está na fila lá dos parques, sempre tem algo para a gente interagir. Ou Sempre. é um joguinho, ou é uma tela, ou uma história. É. Por que não nas clínicas, né? É Se ia tão ser entediante fantástico, muitas é vezes, e entediante. você contando uma boa história ali, de uma E de forma, repente, até mesmo da especialidade que você tá, nem entediante é, mas dá medo. sim, Da angústia, da é, ansiedade. Então, sei lá, você tá com apareceu um caroço na sua mama, você não sabe o que é esse caroço na sua mama, e você tá ali esperando numa mastologista, aquele silêncio absurdo, né, a recepcionista ali fazendo o trabalho dela e você aguardando. Então imagina quão angustiante deve ser isso. essa pessoa, ela precisa de quê? Precisa de bons, como é que posso falar? Bons estímulos. Exatamente. Essa pessoa precisa ser amada, essa pessoa precisa estar feliz, para que tudo ocorra bem. Imagine colocar 3 histórias diferentes de pessoas que têm o mesmo problema dela, com a coisa resolvida, a Exato, felicidade. A pessoa vai se encher de: "Cara, eu posso também melhorar, eu vou ser curada", né. Então, assim, exatamente. nesse momento tem que ser isso, vídeos que mostrem pessoas que deram super certo, estão super felizes, e ela já vai entrar com autoestima, né, com outro padrão. E aí você falando me lembrou a história de um rapaz que uma vez a gente fez uma pesquisa, enfim, lá na clínica, perguntando para todo mundo, né, o que que você gostaria, qual a primeira coisa que você gostaria de fazer se você não tivesse essa dor que você está no momento. E um rapaz virou para mim e falou que ele queria pegar a filha dele no colo. Ele Hum, falou: "A única coisa que eu quero fazer é pegar minha filha no colo, porque eu não consigo fazer este movimento para pegá-la no meu colo. Eu tenho que sentar e alguém tem que pôr ela no meu colo. Eu gostaria de pegar, sentir o peso dela e pegá-la no colo". E aí eu lembro que ele fez uma cirurgia de coluna, e a coisa que ele fez logo quando ele saiu do hospital, ele perguntou quantos dias ele precisava para pegar essa filha no colo. E eu lembro que o médico disse para ele: "Não, você pode pegar agora. Inclusive, se você quiser, a gente vai buscar a sua filha
agora onde quer que ela esteja e traga ela para o hospital. E assim foi feito. Antes pandemia, outra coisa, e assim foi feito. Mandaram um Uber na casa dela, pegaram essa menina, trouxeram, e a primeira coisa que ele fez foi pegar essa menina no colo. Olha que história É, emocionante, para mostrar isso para outros pacientes. Extremamente demais. emocionante. Muito, E muito. conecta demais. As boas histórias, lembrando disso, elas precisam ser memoráveis, que é aquilo que... Acho que você tem um filme aí que você assistiu e até hoje nunca se esquece. Deve ser o Ah, melhor, estão vários. né? Inclusive eu tô um aqui, gente, pela metade, né, que eu sou aquela pessoa que eu não consigo parar nada pela metade, sabe. E eu assisti pela metade, então não sei o final, não sei te Não dá para dar responder, spoiler. mas Ford e Ferrari, você já assistiu? Ainda não, Nossa, você precisa não assistir. assisti. Assista. Ford e Ferrari, eu parei pela metade, porque estava assistindo o voo, e aí chegamos, parou ali o filme, mas estou aqui para assistir. Mas você falou de filme agora, me veio logo esse à cabeça, Uhum. porque além de trazer muita história, trazer muita conexão, ele traz coisas que a gente vivencia no dia a dia com marcas que a gente quer, deseja, Ferrari, né, e aquela marca que é mais comum, que a gente pode, que a gente alcança, né. Fantástico, você me fez lembrar dele agora, na hora que Pois você é. falou me veio agora na cabeça esse filme. Memorável. Memorável, Toda boa história tem que ser memorável. Segundo ponto, inspiracional. Eu creio que Ferrari vai te inspirar a ser mais ousado, com né? A certeza, ir mais longe, porque fala da história do cara lá. Então ele apostou tudo exato. pelo sonho, né? E transformacional. Ali a transformação que acontece naquele personagem tem que transformar a vida de quem assiste o filme. Se uma história é bem contada, ela vai transformar em mim algo. Eu vou sair ali outra pessoa. Então isso é muito importante, esses 3 pontos. Outro ponto muito legal, se eu estou com a história aqui para contar, eu não sei se está boa, fui de acordo com o storytelling, as regras, a base, eu tenho que subir, tenho que fazer, tenho que trazer o clímax, tenho que ter intensidade, está tudo bonitinho. Mas como é que eu sei que essa história é boa? Como é que eu sei que essa história vai tocar, vai transformar, vai inspirar outras pessoas? Aí a gente entra com uma técnica muito interessante, que é o corpo. Hum. O seu corpo, ele fala, o seu corpo, ele sente. O seu corpo vai dar as dicas se a história está boa. Aquele filme que você suspira, né? Aham. Então aquele filme que começa a cair lágrimas aqui nos olhos, você está vendo ali, às vezes o momento não é nem de choro, mas você se Se emociona. emociona. Ou então palpita mais o coração, você Uhum. fica, né, Arrepiado. arrepiado. Então o corpo é a melhor ferramenta de dizer se uma história está bem contada, se a história está bem feita. Isso aí é uma dica bem legal. Muito bom, muito bom. Belo, que delícia receber você, né, sempre muito bom conversar com você. Gente, sempre altas histórias. Já estamos chegando ali no nosso finalzinho, sei que você tem horário também hoje, mas se você tivesse que deixar 3 dicas, pensando bem, 3 dicas para os médicos que estão assistindo, quais seriam essas 3 dicas? Primeira dica, eu falei aqui sobre constância. Se você precisa falar, e precisa mesmo, e é necessário, da sua história, tenha constância. Você vai escrever a sua história e vai entender o que é mais interessante de passar para as pessoas, porque a nossa história é grande. Ah, eu nasci lá em Barbacena, e minha mãe cuidou de mim, e tal, tal. Onde é o ponto que vai tocar as pessoas que tem a ver com a sua profissão, né, com o que você ama, né? Esse é o ponto. E aí ter constância com isso. Você escreve e tem a constância de estar sempre falando sobre essas histórias. Uhum. Outra coisa, não se preocupe. Segunda dica, né? Segunda Não, dica. não se preocupe com a repetição. Nós somos pessoas Hum, que precisamos ouvir a mesma coisa várias vezes. isso é uma dica boa, hein? Não tem problema. Pegue a sua história e veja uma forma de falar da mesma história de formas diferentes. Diferente. Então, história é uma coisa, narrativa é outra. História é o que você passou. A narrativa é como você conta essa história. Às vezes Legal. eu sou chamado para fazer vários eventos que são os mesmos, e toda vida eu trago uma narrativa diferente. Diferente. Terceiro ponto, não desista.
não desista de estar nas redes sociais, de contar história, falar sobre o seu trabalho, sobre o que você vive. Se você precisar, pare meio-dia para gravar tudo que precisa ser postado depois, já para não ter esse problema de estar parando, de estar tendo que fazer, que, gente, é chato mesmo. Tem pessoas que gostam pra caramba de estar falando, mas você tem algo muito importante que é só seu. Tem algo muito importante, a sua história é só sua, o que você passou, os livros que você leu, o que você teve que fazer para conquistar o que você conquistou, você é único. E só você pode passar para mim, para as pessoas que te assistem, essa história. Só você pode me trazer da forma melhor o que você passou para me inspirar e para me emocionar e para me transformar. Então as pessoas precisam de você precisa entender isso. Você não pode desistir porque as pessoas precisam te ouvir. Esse seu legado tem que ser passado. E não há melhor forma de fazer isso que ir contando uma boa história. E todo dia. E não se preocupar, eu vou trazer aqui para a gente fechar só esse assunto, que a gente ainda tem mais um outro, mas a minha dica é não se preocupar com a quantidade de likes ou comentários que você vai ter na sua história, porque a sua história é única, ela só pertence a você. Vai ter pessoas que vão se conectar com essa história e tem pessoas que não vão se conectar com essa história. E tá tudo Tá bem. tudo bem. E é por isso que cada vez você vai trazer, como o Belo disse, numa narrativa diferente. De repente eu contei que eu fui ao parque e que eu tropecei numa árvore. Contei, simples. De repente eu vou contar de uma outra forma. Então, naquele dia estava chovendo e eu estava passeando pelo parque e eu não vi que tinha um galho no chão. Tropecei na árvore. E depois eu vou trazer de um outro jeito. Olha só, gente, que divertido, tropecei na árvore e caí. E aí a gente vai trazendo narrativas diferentes para trazer pessoas diferentes, né? Então, não se preocupem com likes, não se preocupem com quantidades de seguidores, nem com quantidade de comentários. Se você impactar a vida de uma pessoa, essa pessoa, ela ecoa e ela impacta a vida de outras pessoas. Então, o que você É precisa verdade. é chegar apenas em um. Tem algo, se eu tenho um tempinho ainda, Temos tempo, temos tem tempo. algo legal. Pega um papel, aquelas pessoas que são mais, né, concentradas, gostam de escrever, gostam de. Eu acho que a maioria dos médicos, né? É, Coloca assim, histórias sobre o quê? O que eu faço? Qual é a minha especialidade? Eu faço isso por isso, eu cuido das pessoas e tal. E escreve várias frases ou textos do que você faz, para você ter isso escrito. Aí depois você vai escrever do como você faz. Você tem uma técnica especializada, você começou a trabalhar algo diferente, você estudou essa técnica e aperfeiçoou, você tem todo um protocolo baseado em tais coisas e tal e tal. É, então, o como. Aí você vai escrever várias do como você faz isso. E a última, terceira, o porquê. Por que eu sou médico? Por que eu escolhi essa especialidade? Por que eu cuido das pessoas? Por que minha clínica é nesse endereço? Por que eu tenho esses equipamentos? Por que é a razão do que você faz? O porquê, é o propósito. Então, assim, é uma dica legal também, né? Para escrever o com que, o certeza. como e o porquê. A partir do que você escreveu, você vai poder contar várias histórias. E tudo isso gera cultura, porque você vai utilizar essas histórias, o que, o como e o porquê, não só para o seu paciente, mas para a sua equipe. A sua equipe precisa saber isso na ponta da Em língua, primeiro lugar. em primeiro lugar, porque é a sua equipe que vai transmitir isso para o paciente na hora que o paciente abrir aquela porta. O porquê você está aqui, como você chegou até aqui, né? Uma vez eu fiz um filme, um pequeno filme de 1 minuto e meio, que era o filme Manifesto para uma clínica médica. Segura. Manifesto, gente, era o antigo Missão, Visão e Valores lá da época da vovozinha que a gente não usa mais. Então, se você ainda tem missão, visão e valores, troque isso pelo Um manifesto. manifesto. É só a bandeira que você levanta para ir para a guerra. É É isso o que aí. você defende, o problema que você cuida e o propósito. É o manifesto. Exatamente. A gente fez um vídeo muito lindo de uma clínica. 2 anos eu fui lá para fazer novos trabalhos. Aí eu falei com os funcionários, vocês viram o manifesto que a gente fez aqui para a clínica? Não, Olha aí. não, eu não vi.
Aí eu fui lá no médico, as primeiras pessoas que você tem que mostrar, e sempre mostrar, são os funcionários. Porque o manifesto serve para dizer porque eles acordam todo dia para vir trabalhar. Exatamente. Então, eles precisam estar reforçados no manifesto e não só para o público. Então, ele usava só para o Exatamente. público. E aí eu mostrei para a equipe dele o manifesto e todo mundo, meu Deus, é isso mesmo, nós somos esses, a gente acorda para isso mesmo, verdade. Então, a equipe, você me lembrou isso agora, a E é equipe é essencial. importantíssimo, isso daí tem que estar lá na contratação. Vou trazer aqui, então quando você contrata uma pessoa, né, antes de você entregar para ela qual cargo, quais são as funções, quanto que ela vai ganhar, é se ela quer fazer parte desse manifesto, se ela quer fazer parte deste movimento. Né? Se os valores negociáveis e inegociáveis dela bate com os seus valores negociáveis e inegociáveis. E tá tudo lá no manifesto. Depois, se ela compra o manifesto, ela compra o horário de trabalhar, ela compra o salário, ela compra estar com você, porque ela vai ter propósito. Verdade. E aí, quando ela entra na empresa, né, essa equipe entra na empresa, o que ela tem que assistir? Todos os vídeos que você coloca para o seu paciente. Ela tem que saber por que você existe, como você chegou até onde você chegou, o que você quer para o futuro, quais são os procedimentos que você faz, quem é o seu cliente ideal, para quem você se comunica. Então, aquilo precisa ser passado para esse funcionário, né? Perfeito. E depois ainda, você pode trazer esse funcionário e fazer um outro vídeo. Como é que você se sente trabalhando aqui? Perfeito. Isso Quem é você atende? maravilhoso. Quem é o paciente que a gente atende aqui? Como é que a gente transforma vidas? Não pelo seu olhar de médico, mas pelo olhar da sua equipe, É verdade. É o não que tem é? mais contato com o paciente, né? Você me deu uma ideia legal, né? Ali a atendente está lá, a pessoa está no Instagram. Aí você está aí no Instagram e você veio resolver isso. Olha um vídeo de uma outra paciente que resolveu esse problema. Entra aí no YouTube do doutor. É, Aí a pessoa entra e tal, e vê, aí começa a ver os vídeos do médico, né? Porque exatamente. está contando as coisas que tem a ver com ela. E agora eu vou ser um pouquinho mais profunda. Até mesmo porque me lembrei, porque hoje de manhã eu gravei uma aula de tecnologia e inovação. Por que não criar uma trilha para o seu paciente assistir os vídeos que você quer que ele assista, com a ajuda da inteligência artificial? Perfeito. Ou seja, esse paciente responde ali um questionário, forms, né? E no final ele entra num score. E esse score vai levar ele para uma trilha de vídeos que ele tem que assistir que resolve o problema dele, os questionamentos dele, as inseguranças dele. Então, é utilizar a inteligência artificial também a nosso favor. E Com criar certeza. essas trilhas, ó, em forma de histórias. Pronto. Aí você falou algo perfeito. A inteligência artificial está aí e ela pode te auxiliar em contar essas histórias. Você Com dá o tema, certeza. e fala um pouco do que. Como eu posso contar essa história? E ela vem com o texto, você só ajusta. Muito melhor hoje em dia. A Está gente mais tem que fácil. usar ao nosso favor, É né? Porque, verdade. tudo bem, você pode escrever ali a sua história e eu falo, quanto mais a gente alimenta a inteligência artificial com aquilo que a gente quer de resposta, mais assertiva essa resposta. Verdade. Então, você pode, sei lá, faz o seu texto ali, né? Usa aquelas 3 dicas que o Belo falou, né? O porquê. Então, por que você existe? Por que você fez medicina? O porquê que você atende o paciente que você atende? O porquê que você faz aquela especialidade, né? Dá essas informações para a inteligência artificial e fala para ela, agora cria uma história para eu contar para o meu paciente em relação a isso. Ela vai pegar tudo que você deu para ela, né? Ela não vai colocar nem tirar nada, ela só vai transformar aquilo, colocar no mix, como eu brinco, lá no liquidificador e trazer uma nova história com olhar com uma narrativa que Diferente. pode ser contada de forma diferente. Perfeito, perfeito. Ai, que delícia, quero ficar o dia inteiro aqui conversando, gente. Mas não podemos, né, Belo? É Vamos verdade. colocar a vida para andar. Vamos fazer um ping-pong? Vamos. Nunca fiz isso aqui, hein? Eu já fiz isso lá no podcast, mas nunca fiz aqui. Coisas rápidas, tá? Eu pergunto e você, papum. Uma pessoa de referência, Minha esposa. um amor. De novo, Deus. Deus. Ah, Deus. sabia que ele ia trazer a mesma pessoa, porque, gente, você não sabe, Deus em casal primeiro lindo. lugar. Deus em primeiro lugar. Um medo, Fracassar. uma perspectiva,
novos países. Um sonho. Um grande filme. Quem seria o ator? Eu tô escolhendo entre o Brad Pitt, Boa, boa, Denzel boa. Washington. Boa, boa. Uma recomendação de filme que todo mundo deveria assistir. A Vida é Bela. Ah, A Vida é Bela é maravilhosa mesmo. A Vida é Bela é muito incrível. É maravilhoso. Tem tudo lá. Humor, paixão, comédia romântica, drama. Final da sua vida. Bem velhinho com minha esposa, passeando pela Europa. O que a gente não pode deixar de fazer? Servir o próximo. Um último recado e uma única palavra. A gente vai terminar agora, mas a sua última palavra. O que você diria para todos esses médicos que estão nos assistindo em uma única palavra? Entusiasmo. Belo, obrigada. Obrigada a você que esteve aí com a gente até agora, ouvindo esse papo maravilhoso. Eu não sei para vocês se foi bom, mas para mim foi fantástico. Eu tive vários insights, inclusive eu vou sair daqui com o orçamento do Belo, que eu já estou querendo fazer um monte de coisa, já tive vários insights aqui. Espero que você aí em casa também tenha tido vários insights. Espero que você comece aí, ó, a escrever e utilizar todas essas dicas do Belo, que foram maravilhosas. E, Belo, onde o pessoal te encontra para fazer um vídeo? A principal pergunta que todo mundo está esperando agora até o final. Tem o Belo Rodrigues no Instagram. Belo Rodrigues, Belo com 2 L's. Belo com 2 L's. Isso aí. E tem o site Belo Filmes. O Belo Filmes, o Filmes é americano, né? Sem o E. Sem o E. É belofilmes.com.br e Instagram, tanto do Belo Filmes como do Belo Rodrigues. Então é isso, pessoal. Achem o Belo. Belo, com certeza, ele é uma pessoa incrível. Ele vai conseguir direcionar vocês, não só para um orçamento, um filme, mas para um bate-papo, para uma troca de ideias. E eu tenho certeza que ele vai poder fazer coisas incríveis por vocês. A gente fica aqui, Belo, mais uma vez. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo amor, obrigada pela amizade, por todo esse companheirismo de anos que a gente já se conhece. E eu espero ver você em outros projetos e novos projetos que a gente tem aí pela frente. Sempre à sua disposição. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. E para você que ficou com a gente até o final, até breve.